mas eu nunca assisti a série e também nunca li o livro. Então eu vou começar a leitura aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem. Vamos começar então o livro Anne de Green Gables, da autora Lucy Maud Montgomery. A senhora Rachel Lynde se surpreende. A senhora Rachel Lynde morava exatamente onde a estrada principal de Avonlea mergulhava em uma depressão margeada de amieiros e fúcsias, atravessada por um riacho cuja nascente ficava lá nas profundezas do bosque, atrás da casa do velho Cuthbert. O riacho era conhecido por ser uma corredeira tortuosa e veloz no início de seu curso, guardando segredos obscuros como charcos e quedas d'água. Porém, chegando ao vale de Lynde's Hollow, assumia um curso silencioso e bem comportado, pois nem mesmo o riacho se atreveria a passar pela porta da senhora Rachel Lynde sem a devida decência e decoro. Ele provavelmente tinha consciência de que a senhora Lynde estaria sentada à janela, com seu olhar aguçado sobre tudo que passava, de riachos a crianças. Se percebesse alguma coisa estranha ou fora de lugar, não descansaria até descobrir seus comos e porquês. Muitas pessoas, de Avonlea ou não, acompanham de perto a vida de seus vizinhos sob o custo de negligenciar a sua própria. A senhora Rachel Lynde, ao contrário, era uma daquelas criaturas capazes de tratar da própria vida e, sobretudo, da dos outros. Era uma exímia dona de casa. O trabalho estava sempre feito, e bem feito. Ela gerenciava o grupo de costura, ajudava a administrar a escola dominical e era a apoiadora mais ativa da sociedade assistencial e das missões estrangeiras de evangelização da igreja. No entanto, apesar de tudo isso, a senhora Lynde encontrava tempo de sobra para se sentar por horas à janela da cozinha. Um olho no tricô das colchas de algodão. Era capaz de tricotar até 16 quadrados por dia, como as maravilhadas donas de casa de Avonlea costumavam atestar. E o outro, atento na estrada principal, que cruzava o vale e serpenteava pela íngreme colina vermelha mais além. Dado que Avonlea situava-se em uma pequena península triangular que se projetava no Golfo de St. Lawrence, com água em 2 de seus lados, qualquer um que saísse ou entrasse do vilarejo obrigatoriamente passava por aquele trecho da colina e, portanto, submetia-se ao invisível olhar atento e abrangente da senhora Lynde. Lá estava ela sentada em uma tarde no início de junho. O sol quente e fulgurante entrava pela janela. O pomar de maçãs na encosta da casa era um colorido nupcial de flores brancas e rosa, rodeadas pelo zumbido de uma miríade de abelhas. Thomas Lynde, um homenzinho dócil que o povo de Avonlea chamava de marido de Rachel Lynde, plantava sementes de nabo tardio no terreno entre a colina e o celeiro. E Matthew Cuthbert também devia estar plantando suas sementes no grande campo avermelhado, à beira do riacho Green Gables. A senhora Lynde estava certa disso, pois o ouvira dizer a Peter Morrison na noite anterior, na loja de William J. Blair, em Carmody, que pretendia plantar suas sementes de nabo na tarde seguinte. Obviamente, Peter lhe havia perguntado, pois sabia-se que Matthew Cuthbert jamais dava informações voluntariamente sobre nada. Entretanto, eis que ali estava Matthew Cuthbert, às 13h30 da tarde de um dia de trabalho, dirigindo-se tranquilamente ao longo do vale
e subindo a colina. Além de tudo, vestia uma camisa branca e seu melhor terno, uma prova evidente de que iria a outra cidade. Conduzia a charrete com a égua alazã, um indicativo de que ia a algum lugar mais distante. Aonde ia Matthew Cuthbert e por quê? Se fosse qualquer outro homem de Avonlea, a senhora Lynde, sempre perspicaz, poderia ter um bom palpite para ambas as perguntas. Mas como Matthew quase não saía de casa, devia se tratar de algo urgente e inusitado. Era o homem mais tímido do mundo e odiava estar entre estranhos, ou ir a qualquer lugar onde se sentisse obrigado a conversar. Matthew de camisa branca, conduzindo sua charrete, era algo raro. A senhora Rachel, mesmo ponderando muito, não chegou a nenhuma conclusão. Então seu divertimento da tarde foi completamente arruinado. Vou dar uma passada por Green Gables depois do chá e descobrir com Marilla para onde ele foi e por quê, decidiu finalmente a mulher. Ele normalmente não vai à cidade nesta época do ano e nunca visita ninguém. Se precisasse comprar mais sementes de nabo, não se vestiria assim e não usaria a charrete para ir ao armazém. Tampouco conduzia rápido o suficiente como se fosse buscar um médico. No entanto, algo deve ter acontecido na noite passada para que saísse assim. Estou intrigada, é isso, e não terei sequer um minuto de paz até saber o que levou Matthew Cuthbert a sair de Avonlea hoje. Portanto, após o chá, a senhora Lynde saiu. Não precisou caminhar muito. A casa grande e assimétrica dos Cuthbert, com seus frontões verdes e rodeada por um belo pomar, ficava a pouco mais de 400 metros de distância de Lynde's Hollow. Para sermos exatos, a vereda sinuosa fazia com que o percurso parecesse mais longo. O pai de Matthew Cuthbert, tão tímido e silencioso quanto o filho, construíra sua propriedade o mais longe possível de seus semelhantes, mas sem efetivamente adentrar o bosque. Green Gables fora construída na extremidade mais distante da área desmatada, e lá está, até hoje, quase invisível da estrada principal, ao longo da qual todas as outras casas de Avonlea se situam tão sociáveis. A senhora Rachel Lynde não chamava de vida isso de morar em um lugar tão ermo. É só uma existência, é o que eu digo, dizia a si mesma ao caminhar pela alameda relvada e esburacada, ladeada por roseiras selvagens. Não é de se admirar que Matthew e Marilla sejam um pouco estranhos, vivendo isolados aqui. As árvores não são boas companheiras, mesmo Deus tendo colocado tantas no mundo. Eu prefiro olhar para as pessoas. Na verdade, ambos parecem bem contentes, mas suponho que estejam acostumados com essa vida. Um ser pode se habituar a qualquer coisa, até mesmo a ser enforcado, como diziam os irlandeses. Com isso, a senhora Lynde saiu da alameda e entrou no quintal de Green Gables. Era um pátio muito bem cuidado, com grandes salgueiros ancestrais de um lado e álamos podados do outro. Não se via um só graveto caído, sequer uma pedrinha, pois a senhora Lynde teria notado. Ela era da opinião de que Marilla Cuthbert varria aquele quintal com a mesma frequência de que varria a casa. Era possível fazer uma refeição no piso do pátio sem exceder o proverbial monte de sujeira. A senhora Lynde deu umas batidinhas ligeiras na porta da cozinha e só entrou quando convidada. A cozinha de Green Gables era um ambiente alegre, ou assim seria, se não fosse tão absolutamente limpo a ponto de parecer uma sala de visita sem uso. As janelas davam para o leste e para o oeste. A do lado oeste dava para o quintal e era atingida pela suave luminosidade de junho. A janela leste
mostrava cerejeiras brancas em flor no pomar à esquerda. As bétulas delgadas que desciam para o vale ao longo do riacho, e o verde de um emaranhado de videiras. Ali, Marilla Cuthbert se sentava, raramente, sempre um tanto contrariada pelo sol, cuja dança no céu lhe parecia um tanto irresponsável em um mundo concebido para ser levado a sério. E lá estava ela agora, sentada e tricotando, com a mesa logo atrás, já posta para o jantar. Antes de fechar a porta atrás de si, a senhora Lynde tomara uma nota mental de tudo o que havia naquela mesa. 3 pratos, o que significava que Marília devia estar esperando alguém além de Matthew para o chá. No entanto, pratos do dia a dia, e só havia compota de maçã silvestre e um tipo de bolo, de modo que a companhia esperada não devia ser muito especial. Mas então, qual o motivo da camisa de colarinho branco de Matthew e da égua alazã? A senhora Rachel já estava um tanto atordoada com esse mistério na calma Green Gables, sempre tão isenta de novidades. Boa tarde, Rachel. Marília cumprimentou sem rodeios. Está uma tarde agradável, não é mesmo? Não vai se sentar? Como está a família? Algo que, por falta de qualquer outro nome, poderia ser chamado de amizade, existia e sempre existira entre Marília Cuthbert e a senhora Lynde, apesar de serem tão diferentes, ou talvez justamente por isso. Marília era uma mulher alta e magra, angulosa e sem curvas. Seu cabelo escuro exibia mechas grisalhas, sempre preso com 2 grampos e um pequeno coque atrás da cabeça. Parecia ser uma mulher de experiência limitada e consciência rígida, o que de fato era. Porém, havia em sua personalidade algo que, se tivesse evoluído um pouco, poderia ser considerado um sinal de senso de humor. Estamos todos muito bem, disse a senhora Lynde. No entanto, temia que vocês não estivessem. Ao ver Matthew partir hoje, imaginei que fosse buscar o médico. Ao entender do que se tratava, os lábios de Marília se contraíram. Já esperava que a senhora Lynde viesse. Sabia que a excursão inexplicável de Matthew seria demais para a curiosidade da vizinha. Não é isso. Estou muito bem, embora esteja com uma forte dor de cabeça desde ontem. Matthew foi a Bright River. Adotamos um menino de um orfanato da Nova Escócia e ele chegará no trem da tarde. Se Marília tivesse dito que Matthew fora a Bright River receber um canguru da Austrália, a senhora Lynde teria ficado menos surpresa. Chegou inclusive a ficar paralisada por 5 segundos. Não era possível que Marília estivesse zombando, mas ela quase chegou a supor aquilo. Está falando sério, Marília? Inquiriu, ao retomar a voz. É claro que estou, confirmou Marília, como se adotar meninos de orfanato da Nova Escócia fosse parte das atividades comuns da primavera em qualquer fazenda bem administrada de Avonlea, e não uma conduta inesperada. A senhora Lynde sentiu um choque mental. Em sua cabeça pipocaram consecutivas exclamações. Menino, Marília e Matthew Cuthbert, justo eles, adotando um menino, de um orfanato. O mundo estava virando de cabeça para baixo. Ela não se surpreenderia com mais nada depois disso. Com mais nada. De onde veio uma ideia dessas? Indagou com desaprovação. Aquilo fora decidido sem que pedissem seu conselho. Logo, não havia como ela provar. Bem, já vínhamos pensando no assunto. Durante todo o inverno, aliás, respondeu Marília. A senhora Alexander Spencer veio aqui antes do Natal e disse que na primavera buscaria uma menina do orfanato de Hopton. Um primo dela mora lá. Ela própria já havia visitado o lugar e contou tudo sobre ele. Desde então, Matthew e eu conversamos de vez em quando, pensando em adotar um menino. Matthew está envelhecendo, sabe? Ele tem 60 anos
e já não é tão ágil como antes. O coração o incomoda bastante, e a senhora sabe como é difícil contratar alguém. Nunca há ninguém disponível, exceto aqueles rapazes franceses ignorantes e meio desnutridos. E assim que se consegue um e o ensina algo, escapam para as fábricas de lagosta enlatada ou para os Estados Unidos. No começo, Matthew sugeriu pegar um imigrante, mas eu disse um belo não. Eles podem ser bons, não estou dizendo que não sejam, mas não quero saber de moleques vindos das ruas de Londres, eu disse a ele. Pelo menos que seja um nativo. Haverá sempre um risco, não importa a pessoa, mas me sentirei mais à vontade e dormirei melhor se tivermos um canadense nato. Por isso, no final das contas, decidimos pedir à Sra. Spencer que nos escolhesse um quando fosse buscar sua menina. Na semana passada, soubemos que ela partiria, então enviamos um recado para a família de Richard Spencer, em Carmody, para que nos trouxesse um menino esperto entre 10 e 11 anos. Decidimos que esta seria a melhor idade, já grande para ser útil em algumas tarefas e jovem o suficiente para ser treinado adequadamente. Queremos dar a ele um bom lar e uma boa educação. Hoje o carteiro trouxe da estação um telegrama da Sra. Alexander Spencer, dizendo que chegariam no trem das 5:30. Então, Matthew foi buscá-lo em Bright River. A Sra. Spencer irá deixá-lo na estação e depois seguir a viagem até a estação de White Sands. A Sra. Lynde se orgulhava de ser sempre muito franca. Então, após ter realizado um ajuste mental para absorver a incrível notícia, começou a falar. Bem, Marília, serei sincera. Acho que está fazendo uma enorme bobagem. Algo arriscado, é o que digo. Não tem ideia do que está para chegar. Está trazendo uma criança estranha para dentro de sua vida e de seu lar. E não sabe nada sobre ele, nem sobre seu caráter, nem que tipo de pai esteve, nem como ele será quando crescer. Digo isso porque na semana passada li no jornal sobre um casal a oeste da ilha que tirou um menino de um orfanato. Ele incendiou a casa à noite de propósito, Marília, e quase os reduziu às cinzas em suas próprias camas. Sei de outro caso em que um menino adotado costumava comer ovos crus e não conseguiram tirar essa mania dele. Se você tivesse pedido o meu conselho sobre o assunto, coisa que não fez, Marília, eu teria dito, pelo amor de Deus, que desistisse de algo assim. É o que eu digo. O consolo de Jó não pareceu ofender nem alarmar Marília, que continuou tricotando. Não nego que possa haver alguma verdade no que você diz, Rachel. Também fiquei apreensiva, mas Matthew estava muito determinado e, portanto, cedi. É tão raro Matthew ter uma ideia fixa que, quando tem, sempre sinto que é meu dever ceder. E quanto ao risco, há riscos em quase tudo o que se faz neste mundo. Mesmo filhos de sangue podem causar problemas, e a Nova Escócia fica tão perto da ilha, não é como se estivéssemos pegando alguém da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Ele não pode ser lá muito diferente de nós. Bem, espero que tudo corra bem, disse a Sra. Lynde, com um tom que indicava claramente sua descrença. Só não diga que não avisei, caso ele ateie fogo em Green Gables ou jogue estricnina no poço. Ouvi falar de um caso em Nova Brunswick, onde uma criança órfã fez isso e toda a família morreu agonizando. Só que naquele caso foi uma menina. Bem, não vamos adotar uma menina, contestou Marília, como se poços envenenados fossem uma realização puramente feminina. Nunca sonhei em criar uma menina. Não consigo sequer imaginar por que a Sra. Alexander Spencer decidiu por algo assim. Mas ela não hesitaria em adotar um orfanato inteiro se pusesse isso na cabeça. A Sra. Lynde teria gostado de ficar até que Matthew chegasse em casa com seu órfão importado. Mas como ele demoraria ao menos umas boas 2 horas, decidiu ir até a residência dos Bell para contar a novidade em primeira mão.
com certeza causaria uma sensação e tanto, e a senhora Lynde adorava causar sensações. Assim, retirou-se, de certa forma, para o alívio de Marília, que sentia os próprios receios e dúvidas reavivados sob a influência do pessimismo da senhorita Lynde. Assim, retirou-se de certa forma para o alívio de Marília, que sentia os próprios receios e dúvidas reavivados sob a influência do pessimismo da senhora Lynde. Bom, de todas as coisas que já foram ou que serão, disse a si mesma a senhora Lynde, já caminhando em segurança pela alameda. Parece mesmo que estou sonhando. Bem, lamento por esse pobre jovem, mas não tem erro. Matthew e Marília não entendem nada de crianças, e espero que ele seja mais sábio e mais equilibrado do que o próprio avô dele. Isto é, se é que ele teve um avô, o que eu duvido. Parece estranho imaginar uma criança em Green Gables a essa altura. Nunca houve uma por lá, pois Matthew e Marília já eram adultos quando a nova casa foi construída. Se é que alguma vez foram crianças, o que é difícil de acreditar quando se olha para eles. Não queria estar no lugar desse órfão por nada no mundo, mas que eu tenho pena dele, isso tenho. Foi o que disse a senhora Lynde, do fundo de seu coração, às roseiras selvagens. Mas se pudesse ver a criança que esperava pacientemente na estação de Bright River naquele exato momento, sua compaixão teria sido ainda mais intensa e profunda, 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 profunda. Por hoje é isso. Nós terminamos o primeiro capítulo. Se vocês gostaram dessa história e quiserem a continuação dela, comentem aqui que eu posso voltar e trazer o capítulo 2, 3 ou 4. A gente pode ler o livro inteiro aqui se vocês gostarem, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Te desejo uma boa noite.